Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osvar Faria Do meu Antoniel. e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias e os testemunhos que são contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus. E aí, Antoniel, como é que você tá, meu amigo? Sempre te pergunto como é que você tá, porque você é meu parceiro, né? Hoje eu tô bem, graças a Deus, né? Uma semana aí boa, né? Dando sequência ao trabalho. Já que você perguntou pra mim como é que eu tô, e você, tá bem? Como Cara, é que tá indo essa semana aí? tô bem, tranquilo, É, correria de sempre, né? Mas a gente não pode parar. não, Você pode. melhorou a garganta, meu amigo? Ah, sim, agora é 100%. A última gravação, pessoal, o Antoniel tava malzão na garganta, Tá, né? tá. Mas é isso aí, é importante a gente cuidar da saúde, porque ela é importante. Sem ela, né, Antoniel? Não tem A gente condições, não é né? nada, né, cara? É Verdade. importante. E, Antoniel, como é que o pessoal faz para dar aquela apoio pra gente aí no canal? Como é que o pessoal faz? Bom, eu queria falar pros amigos que estão assistindo a gente nessa noite. Você tem o privilégio de se inscrever no canal, deixar o seu like. Parece ser uma coisa muito simples, mas assim você vai estar auxiliando muitas pessoas a ter um encontro, né, com os testemunhos que são contados aqui neste canal. Verdade. Então fica aí para você esse apelo e que você venha divulgar também esse programa no grupo da sua família, no seu trabalho, para que mais pessoas possam compreender o poder transformador de Deus. É isso aí, Antoniel. E todos os dias aí, as pessoas que assistem o canal, não se esqueça, como o Antoniel falou, de deixar o seu like, tá? Ah, e comenta coloca nos comentários o que você tá achando do nosso programa, se você assiste todos os vídeos, se você assiste só mais alguns, de vez em quando. A gente quer saber a sua opinião, ok? Antoniel, nosso convidado de hoje, ele é um camarada meu, que eu conheço ele há muitos anos, viu? O Onésimo, eu conheci também, mas ele era bem mais brother seu, né? Agora, esse meu amigo que tá aqui conosco hoje, ele é um cara assim que fez parte um pouco lá da minha juventude, né? Quando eu conheci ele. Mas teve uma época aí da minha vida que eu comecei a dar uma juntada com a galera, com os amigos aí, que ele fez parte e fez a diferença. Ah, então quer dizer que é muitas experiências, né? Demais. Esse cara aqui era bem conhecido em Campinas, né? Muita gente conhece ele. E eu fui no casamento dele. Olha que legal. E ele foi no meu casamento. Ele foi mestre de cerimônia, não? É isso, né? Acho que é isso mesmo. Ele coordenou a entrada dos padrinhos e tudo mais. Foi fera aquele dia lá. Sem ele lá, as coisas iam ser meio atropeladas. Mas sem mais demoras, Antoniel, nosso convidado de hoje é o Victor Jades. E aí, Victor, como é que você tá? Tudo bem, amigo? Tô bem, graças a Deus. É um privilégio estar aqui com vocês. Foi muito bom ser lembrado, né? Sempre bom ser lembrado. E realmente é de muito tempo também. Conheço o Toniel de tempos atrás, né? Verdade. Eu vinha visitar a igreja dele várias vezes. Quase frequentei a igreja. Mas o Oz realmente foi muito tempo, né? A gente participou de uma galera, cantava lá. Tínhamos Foi um grupo bastante no tempo, né? WhatsApp. Faz tempo. Legal. Hoje nós estamos sem o nosso operador Lenda, né? Hoje ele não pôde estar com a gente devido ao trabalho. Esse é um trabalho voluntário que eu e o Antoniel e o Lenda, o Edivaldo, fazemos. Então hoje ele não está. Então você vai ver meu bracinho aqui, tá? Eu estou controlando as câmeras por aqui, então não se importa não, tá? Mas, ô Victor, você sempre foi de Campinas? De onde você nasceu, Victor? Sempre, eu nasci aqui em Campinas mesmo, na maternidade de Campinas. Só daqui mesmo. Nunca saí daqui. E você sempre foi cristão ou você, depois de um tempo que você conheceu a Bíblia? Eu acho que desde criança, né? Não nasci num berço, né? Mas acho que desde os 6 anos que eu me lembre, a primeira coisa que eu li foi a Bíblia. Então, desde Legal, hein? pequeno, eu vou pra igreja, assim. E você, quando que você começou, assim, a ter um contato, assim, onde você realmente começou a olhar mais para a Bíblia e começou a entender, assim, na sua faixa etária de idade? Acredito que foi com mais ou menos uns 9 anos, de 9 para 10 anos. Eu recebia o estudo bíblico do pastor da igreja onde eu frequentava. E aí, em uma das férias, eu fui para casa de um primo, onde eu conheci a igreja Legal. Adventista, no caso.
E aí teve muitas coisas que falavam que eu estudava lá na minha igreja. E aí teve um assunto específico, que quando eu tive o curso bíblico com o pastor, eu questionei algumas ideias, né? Aham. E aí eu comecei a procurar mais. Dali eu comecei a entender muitas coisas ali da Bíblia. Foi muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente, quando você é bem jovem e está estudando a Bíblia, geralmente a pessoa ela tem uma história ali que marca, né? Davi ou Golias e essas histórias aí bem conhecidas. Qual história te chamou mais atenção? E qual o estudo que você falou assim, nossa, esse realmente é um estudo forte para mim? Como é que foi a experiência aí? Eu acho que eu gostei muito da história de José. Pelo contexto da história, sobre os irmãos, o sonho dele, para onde ele foi. Para mim, José foi muito legal. A trajetória de vida e a transformação, e né? a transformação dele, ele sempre persistir, né? Acreditar que tudo aquilo seria, de repente, um crescimento para ele, né? Foi muito legal. Essa história foi muito boa para mim. Então foi algo bem marcante na tua vida, assim. Você percebeu que se Deus guiou a vida de José, ele também poderia estar conduzindo a tua vida, né? Sim, foi exatamente assim. Legal. Vitor, você, e no decorrer de que você foi conhecendo mais da Bíblia, e depois que você teve essa experiência lá com o pastor, e você foi se interessando mais pela Bíblia, você teve alguma dificuldade quando você começou a aprender mais? Porque geralmente as pessoas que começam a aprender da Bíblia com mais profundidade, a pessoa começa a ter algumas dúvidas e dificuldades para entender, até mesmo acreditar, né? Foi sim, porque quando nós tínhamos a classe bíblica, e eu trouxe as ideias da igreja onde eu visitei, e o pastor falou assim, vamos fazer o seguinte, depois, no final da nossa aula, você conversa comigo. E aí, depois, no final da aula, ele realmente foi conversar comigo. E aí, teve um ponto de um estudo que eu falei assim, pastor, eu fiquei na dúvida sobre o sábado. Foi exatamente essa dúvida. Porque tudo a gente faz igual a outra igreja lá, só que essa parte do sábado eu não consegui entender muito bem. E uma irmã simples da escola do Juvenis que explicou para mim. Daí eu trouxe para o pastor alguns versos que eu tinha anotado. Ele falou assim, Victor, é o seguinte, não vou poder te batizar. Eu falei assim, por quê? Eu me senti assim meio excluído, né? Ele falou assim, não se sinta assim, você é nosso filho, está aqui conosco, seu lugar sempre será aqui, estará aqui. Só que se eu batizar você agora com essa dúvida, eu posso perder você lá na frente. Legal, hein? E aí ele falou assim, faz o seguinte, segue esse caminho. Se esse caminho te deixa feliz, te deixa mais à vontade, então segue esse caminho. Dali pra frente, eu comecei a ir na igreja adventista. Ô Vitor, você sabe que esse ponto que você está falando aí é muito importante, Daniel, porque, na minha opinião, eu acredito que a pessoa ela tem que ter total convicção para ela poder realmente aceitar Jesus numa forma pública do batismo, né? Porque se a pessoa não tiver essa aceitação 100%, se a pessoa não tiver... Se a pessoa não tiver essa aceitação 100%, é como o pastor seu da época disse, chega lá na frente, isso vai atrapalhar ela a prosseguir na vida cristã. Sim. Né? E você acha isso muito importante? É importante porque se de repente eu continuasse lá, eu ia continuar com a dúvida, não estar feliz, que foi mais ou menos o que ele falou, que eu me lembro. De repente você pode não estar feliz, você vai estar louvando, eu adorava louvar, né, ali no meio do pessoal, adorava a bateria, eu ficava doido olhando a bateria, o pessoal batendo, né? Mas na sua cabeça você vai ficar pensando, aqui ainda não é o meu lugar, ainda tenho dúvida disso. E aí, em um dado momento da minha vida, eu poderia não querer nem outro local, porque eu não sentia mais à vontade. E assim, eu vejo a sabedoria, né, com que esse pastor ele usou, porque ele teve a empatia, Sim. né? Teve também a resiliência, né? Sim.
E ali naquele exato momento ele deixou a decisão em suas mãos, né? Ele não te pressionou a tomar uma decisão daquilo que ele achava que era correto, né? Isso mesmo. Eu acho assim que é importante estudar a palavra de Deus e é importante valorizar esse estudo, porque através do estudo a pessoa vai ter clareza realmente da boa vontade de Deus para a vida dela, né? E você acabou de informar pra gente que você foi comparando, né, os ensinos que você tinha lá e os ensinos que você tinha na Adventista, né? Sim. E aí você teve que tomar uma decisão, ou a palavra que os homens estão me informando, ou a palavra que realmente que a Bíblia me mostra, né? Sim. E aí você tomou essa decisão de ao lado daquilo que estava escrito nas escrituras, né? Ô, Vitor, você falou que recebeu o estudo, né? Foi estudar a Bíblia de uma maneira mais profunda. E quando você foi falar com o pastor da outra igreja que você congregava, ele falou: então você tem que decidir aquilo que está no seu coração, né? E aí você teve que comparar as verdades que te falavam e as verdades que a Bíblia mostrava. E você tomou a decisão de ficar com a Bíblia, não foi isso? Sim, exatamente. É assim, pra mim, quando ele disse, passou um turbilhão de imagens. Meus amigos de lá, que eu tinha amigos só lá, né? Não tinha amigos do colégio nessa época. E os meus primos, que me falavam muitas coisas e o que eu aprendi daquela senhora. Parece que quando ela estava tratando, era uma lição, né? E tratava exatamente desse dia, do sábado. E aquilo, ela olhava para mim, é como se ela estivesse falando só para mim. E cada verso que ela passava, eu anotava. Eu não costumava anotar, nem na escola. Mas eu anotei bastante. Porque eu falei assim, eu preciso entender isso. Tinha de 9 para 10 anos, né? Naquela época eu não gostava nem de estudar. Mas parece que alguma coisa me incomodava para eu escrever. E aí, quando eu escrevi, eu entendi que eu tinha que passar isso para o outro pastor. Foi na hora que ele pediu, falou, vamos fazer o seguinte, no final da aula a gente conversa. E aí a gente teve um bate-papo super legal e eu apresentei. Daí foi quando ele falou, você decide. Se você acha interessante, melhor para você lá, você pode ficar lá. Só que eu não posso batizar você agora, porque eu posso perder você lá na frente. Então aí eu decidi ficar lá. Então você vê a importância, né, de a pessoa ela aprender a Bíblia e ter essa convicção por completo. Porque, sabe, Antoniel, eu vejo algo assim, na atualidade, algumas pessoas que se batizam e não tem um aprofundamento, né, no conhecimento da palavra. E realmente acontece isso que o seu pastor falou na época, né? Acaba se desviando, acaba saindo, não quer mais saber dos princípios de Deus e tudo mais, né? E acaba trilhando outros caminhos. Né? Mas, Vitor, você... E aí, depois de você passar por essa fase, quando foi o momento em que você realmente... E quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você realmente aceitou descer as águas? Eu lembro que foi muito interessante porque nessa época eu já estava num clube de desbravadores. O clube, ele me segurou por muito tempo. E assim, eu tinha um contexto de vida totalmente diferente da igreja, né? Minha família, desde pequeno, como eu disse, minha família sempre foi cristã. Minha mãe entendeu como ser cristã e trouxe toda a família. Mas o modo de vida que nós tínhamos era diferente. Mas o clube me fez entender o que seria estar do lado de Jesus. E um pouco antes do meu primeiro Campuri, foi feito o convite para batizar. E eu vi alguns amigos batizando antes. E aí eu perguntava para eles qual era a sensação. Eu não entendi esse negócio de batismo. Para mim era só descer na água, nadou e batizou. Eles falaram assim, não, quando você sai de lá, você se sente diferente. E na época que nós estávamos fazendo estudo, tinha uma outra senhora que estava dando esse estudo para nós, falou, depois que você levanta, você é outra pessoa. E eu queria conhecer essa outra pessoa, na verdade. E eu nem esperei chegar ao Campuri, porque o batismo seria lá. Eu fiquei tão entusiasmado que eu fiz antes.
Eu não quis fazer no Campuri, fiz lá na igreja direto. Isso foi muito legal. Pô, então você teve essa experiência de ter essa escolha do seu batismo, né? Sim, Do local, na verdade, do no seu batismo. local. A ideia seria no Campuri. Foi em 94, no Campuri de 94, que foi em Paulínia. Cidade vo- Feliz, foi muito legal. E você, nessa época, então, já participava dos bravadores já. Já participava. E aí, como é que foi a sua primeira experiência como desbravador? Foi legal porque eu conheci o Desbravador com 10 anos, não participei por N motivos. E quando eu fiz 11 anos, aí eu decidi, eu falei assim, eu vou mesmo. E fui. Adorei o clube e aprendi muitas coisas. Ainda era um menino muito rebelde na escola, mas o Desbravador, eu sempre fui de desafios, sempre gostei de desafios. E cada lição, cada requisito, para mim era um desafio, porque eu tinha que fazer em casa muitas vezes. E em casa eu tinha que fazer só, porque minha mãe sempre trabalhava, Sim. ficava com as minhas irmãs não tinham paciência, não fazia comigo, então eu mesmo procurava. E tinha muitos requisitos, inclusive para colocar o lenço, né, fazer a admissão em lenço. Importante essa parte, né? A admissão em lenço para mim foi muito interessante, porque eu precisei decorar muitos versos, todos os livros da Bíblia, né? Caramba, pô. Nós tínhamos que apresentar num JA. E aí esse JA para mim foi marcante, porque nós tínhamos que falar todos separadamente, chamavam um por um, Mas nisso, nessa época, você tinha que fazer isso para receber o lenço. para receber o lenço. E aí terminava de falar, aí colocava o lenço. Aí passava pro próximo. Aí terminava de falar e colocava o lenço. Foi, assim, fantástico. Essa linguagem de desbravador, explica aí pro pessoal que tá em casa, porque tem gente O que é o que, desbravador? tem gente que conhece se é escoteiro, se não é, o que é silêncio, o que é essas atividades. Cara, Desbravador é simplesmente fantástico. Transformador. Eu fiz uma pesquisa, Aham. eu tô há tempo já, tá em 30 anos já de Desbravador, mais Olha ou só. menos. Eu fiz uma pesquisa das crianças que participam do clube e das crianças que não participam do clube. Todas são iguais. Todos são crianças, todos são felizes, todos são alegres. Tem idade Mas para participar disso aí? tem Como é que sim. funciona? O Clube dos Bravadores começa a partir dos 10 anos. O trabalho de psicologia do adolescente, né? Começa ali no pré-adolescente, 10 a 12. Nós temos ali um trabalho desenvolvido com eles. De 13 a 15, nós temos outro trabalho. E aí, dos 16 aos 18, nós ensinamos eles a ensinar os menores. Olha só. Então, o programa de Desbravador começa de 10 a 15 anos. E esse trabalho que é desenvolvido com eles a gente trabalha a parte física, mental, espiritual, né? recreativa, né? Levando a criança a entender sobre suas próprias escolhas. Então, eles têm, por isso, a escolha do batismo. E desde então, eles nos ensinam, a gente ensina as crianças a entender o que eles precisam e o que eles podem fazer para sua vida, né? O seu crescimento, o seu desenvolvimento. E aí, né, nessa fase, nesse período que dos 10 aos 15, né? Você falou. Tem as atividades. Essas atividades são preenchimento de cartões? Como é que funciona isso aí? A cada idade, a partir dos 10, tem os requisitos, né? Eu vou dar um exemplo de um cartão de amigo, por exemplo. São as crianças que têm 10 anos. A maioria das atividades é bastante lúdica, né? Bastante trabalho manual, né? Nós aprendemos muitas coisas sobre a Bíblia, tem lá o ano bíblico, né, pra gente desenvolver com eles. Tem os versos, inclusive os versos são exatamente pelo cartão de amigo. Salmo 91, Salmo 93, Salmo 46. Eu lembro disso. Nossa, é fantástico. E com isso, nós criamos um senso de responsabilidade para eles. Então eles pegam ali as suas atividades, hoje é um caderno, né? E nós entregamos, parte por esse caminho. Qualquer dificuldade, procura um conselheiro ou um instrutor. Então, ali no momento de atividades deles, eles sentam e desenvolvem ali o caderninho deles. Mas, Vitor, fala um pouco de como que para você era, como desbravador, você tinha essas dificuldades de aprendizado. Sim. E conta pro pessoal como que isso foi tão bom para sua vida depois. Isso aí foi bacana, porque depois que eu entrei no clube, eu comecei a decidir muitas outras coisas em paralelo. Escola,
eu tinha um comportamento muito horrível na escola. Eu não era aluno, só ia pra escola. Então, muitos requisitos que tinham ali no clube falavam sobre escola também, né? Tinha uma especialidade, eu sou apaixonado por especialidade. Tinha uma Eu especialidade. percebi. Depois eu vou pôr uma foto. Eu vou colocar uma foto sua na tela de quantas especialidades você tem, cara. Você Tinha bate o uma recorde. especialidade que falava sobre conduta, né? Conduta escolar. E eu não conseguia pegar essa especialidade, porque eu não tinha boa conduta escolar, né? E mas assim, eu comecei a trabalhar para que isso melhorasse, né? A minha conduta escolar. Então assim, a criança quando entende o propósito daquilo para a vida, ela faz a mudança sozinha. Eu tenho exemplos de crianças que falavam palavrão, que desobedeciam os pais, que levantavam, não arrumavam a cama. E depois que eles entram nesse programa, eles fazem, porque aprende a fazer e tem um senso de ajuda, né? De ser ajudador. Muito bacana, muito legal. Aí você vai enxergando a transformação na vida das crianças, né? Porque Isso. agora trabalha a parte física, né? Uhum. Mental, espiritual. Espiritual. E agora isso vai formando bons cidadãos, né? Sim. Exato. A ideia é essa. O Clube dos Desbravadores, ele não depende da pessoa ser cristão, não. A ideia do clube é transformar a criança para depois elas entenderem que elas podem ser um bom cidadão, sendo cristão ou não. Sim. E Valores, né, Vitor? os Ensinar valores valores, são né? fantásticos. E é uma extensão de casa. Os mesmos valores que a mãe ensina, o pai ensina, ó, não pode roubar, não pode falar palavrão, tem que ajudar em casa, você precisa aprender isso para poder desenvolver aquilo. Então o clube trabalha nessa parceria com os pais, né? E a filosofia do adolescente ensina que quanto mais nós ajudamos e mostramos para eles ao grau que eles chegaram, eles começam a se desafiar. Ó, eu cheguei aqui, agora eu preciso chegar nesse, que é o próximo cartão, por exemplo, o próximo estudo, próxima fase. Ensina objetivos ser Sim, alcançados. alcancei esse, ó, no próximo tem mais isso aqui. Daí, isso ajuda eles a desenvolver as habilidades. Muitos deles saem de lá médicos, doutores da lei, saem de lá engenheiros, porque dentro do clube nós temos 14 áreas para ser desenvolvidas. Então tem a área profissional, a área da medicina, a área de saúde, né, que é da medicina. Temos a área recreativa, temos a área de camp, que também é assim, gente, é muita É muito especialidade, bacana. é muita coisa. Então, assim, você aconselha os pais que têm filhos de 10 aos 15 anos colocarem seus filhos num clube de desbravador. Super aconselho. Você que É. tem seus filhos aí que estão em casa com o celular, estão em casa aí, de repente não arruma sua cama, tá dando um pouquinho de trabalho na escola, Desobediente demais. desobediente aos pais. Coloque no projeto. É um investimento para o futuro do seu próprio filho. Ó, E você sabe que só te cortando um sim, pouquinho, sabe que eu fui diretor de clube, sim. né? Eu tive essa honra de ser. E ao passo que a gente ia ensinando as crianças, né, toda essa questão que você falou, do cartão e tudo mais, a gente via alguns desbravadores ali, né, de 10 a 15 anos, que entravam, era meio rebelde, tinha um comportamento diferente e tal, e nós fomos trabalhando ele aos poucos. Sim. E para mim, a maior alegria, a gente tinha contato com os pais, conversava e tal. Eu lembro que teve um desbravador em especial, que ele é o Victor, que ele chama Victor também. Legal. E É nome ele bonito, é o né? Victor e a Vitória, né? Aham. E aí quando eu fui na casa dos pais deles, né, visitá-los, eles falaram assim, nossa, como o Victor mudou, né? Ele tá mais tranquilo, ele assim obedece um pouco mais, ele faz essas atividades de casa que às vezes Sim. não ajudava, a irmã também e tal. E teve outros também, outros pais, que chegaram e falaram assim, meu, o que você fez com meu filho? Essa pergunta é fantástica. Eu falei assim, fiz o quê? Ela falou assim, poxa, meu filho é outro. Ele arruma a cama, ele ajuda em casa, ele faz a lição, ele tá indo bem na escola. Porque o trabalho que o clube faz na vida do desbravador Forte, é né? formar. É formar.
É muito bom, porque esse feedback do retorno dos pais, É demais, ver a transformação da criança, é a nossa alegria. A gente fala assim, missão cumprida. Nosso objetivo foi alcançado. exato. E aí o mais interessante em tudo isso é que você falou, nós estamos formando cidadãos, né, para o futuro, né? Sim. Ser pessoas que têm valores, que venham respeitar, e no futuro vai ser um bom pai ou uma boa mãe, né? Sim. E isso que é o objetivo, né? Quer ver um valor simples? Isso entrevistando outros que fizeram parte, né? Não eram mais desbravadores, cumpriu ali o processo até os 15, alguns chegou até os 18 e saíram, foram viver suas vidas felizes e continuam felizes. Só que teve muitos deles que eles falaram assim, olha, quando eu estou na rua, de repente eu compro uma bala e vou comer a bala. Certo. E aí, às vezes, o papelzinho é tão pequenininho que as pessoas, sem querer, deixam escorregar da mão. Esse rapaz, ele tinha o costume quando era mais novo. E ele entendeu, tem alguns requisitos que a gente fala sobre limpar a rua, né? Tentar ajudar, não jogar lixo no chão. Ele falou que ele não conseguia, ele guardava no bolso, muitas vezes eles vinham com o papelzinho no bolso para não jogar na rua. Cara, E quando ele via, assim, por exemplo, alguém passou, derrubou, né? Vamos entender que derrubaram. aham. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, pegava e jogava. Então, assim, pequenos valores, né? Cara, você sabe que você falou uma coisa que eu viajei também, porque eu aprendi isso nos gravadores, né? E até hoje, se eu jogo um papel, uma bala, uma coisa no chão, me dói a consciência. Já aconteceu de eu pegar no chão, enrolar e colocar no bolso, Sim. né? Para não falar que eu tô mentindo, ó, Olha aí. pra não falar que eu tô mentindo, ó, tá aqui, ó. Sim. A gente aprende valores, cara, Aprende. entendeu? Nos gravadores. Isso é maravilhoso. E aí, Daniel? E esses valores aí a pessoa leva para a vida toda, né? E vai passando para os filhos também, né? Passa para os filhos também. Então é um efeito dominó, né? Você aprende isso no clube de desbravadores, aprende valores, aprende respeitar também a sociedade, Sim. respeitar os pais, e isso vai permeando aí por muito, muito tempo, né? É interessante, tem pais que eram desbravadores, Aham. entenderam os valores e seguiram sua vida, independente se foi ou não para qualquer religião, qualquer Sim. igreja. Mas eles voltam no clube. Falam assim, agora que eu quero colocar o meu filho também. Olha só. Quero colocar a minha filha também, porque tudo que eu aprendi lá, eu quero que eles aprendam também. O pai desse Victor foi desbravador. Aí, que legal. Só que assim, depois de muitos anos, ele falou, não, preciso levar meu filho lá. Aí Sim. procurou e achou e colocou o filho. Muito bem. Ô, Victor, e depois disso, você viveu esse mundo, né, do que é ser desbravador, aprendeu todos os valores e tudo mais. Você começou a ter uma proximidade maior com o mundo cristão também Sim. após o batismo, Sim. né? Você teve algum momento na sua vida que assim que você precisou literalmente do auxílio de Deus por questões de dúvidas ou até mesmo por uma questão de Medo, né? balanço de fé, de medo, assim? Tive. Durante todo esse processo de conhecimento da igreja, desbravador, participar e tudo mais, teve um momento da minha vida que eu desenvolvi uma depressão. Problemas do passado na escola, foi assim péssimo. Minha vida na escola realmente foi péssima, por isso eu não era um aluno. Por isso eu tinha muita dificuldade na escola. E aquilo voltou em tona. E aquilo me deu um baque. Mesmo participando do clube, então assim, é como se eu tivesse um personagem. Eu ia pro clube, fazia tudo, corria, né? Só que quando eu não estava na igreja, eu estava em casa, num quarto com a luz fechada, e não fazendo nada. Lia a Bíblia muito pouco, estava no momento de decisão. Ou eu ficava, ou eu saía. E não era questão assim de ficar no clube, ou sair do clube, ficar na igreja. Eu não queria mais nada. Então eu não tinha mais vontade de fazer nada. E aí eu passei, acho que mais ou menos uns um ano e pouco, ruim com isso. E
Não sei se de repente eu posso falar, mas eu tentei tirar minha vida por 3 vezes. Certo. E eu vi, assim, o poder de Deus na minha vida, mas eu não queria mais ficar. Eu ficava pensando que eu ali ou não ali não ia fazer diferença. Ia fazer diferença para a minha família. Mas para as pessoas em volta da minha família, os amigos, assim, acho que não ia fazer tanta diferença. E aí eu tentei por 3 vezes. Graças a Deus fracassei. E nessa fase que você passou por essa fase tão difícil, né, que eu acredito que isso é algo assim que não tem tanta explicação, né, para o ser Sim. humano. E o que te ajudou mais nessa parte assim foi a questão de você se apegar mais a Deus. Foi porque eu estava no último momento de suspiro, assim, de dúvida na minha vida. Eu tava com a luz toda fechada. Eu queria pintar meu quarto de preto, porque eu queria só ficar no escuro. Eu passei uma semana sem comer, sem beber água, né? Eu tomava banho porque minha mãe me obrigava. Certo. Mas passei alguns dias sem tomar também, porque quando a gente tá nessa fase, a gente não se preocupa com nada. E aí eu ouvi uma voz, como se fosse bem nítida, como se a gente estivesse conversando. Você não precisa de médico. Eu nem tava procurando médico. Só falou assim, você não precisa de médico, você precisa de Deus. Eu acendi a luz, porque a luz estava apagada, eu falei, sangue de Jesus tem poder, o que tá acontecendo, né? E, e aí, com a luz acesa ainda, eu ouvi de novo, no meu ouvido, você precisa de Deus. Na semana da frente, eu recebi um convite, teve uma comissão de nomeação, e eu recebi um convite para ser diretor de jovens, Legal. diretor da escola sabatina e diretor da sonoplastia da igreja onde eu estava frequentando. 3 cargos. 3 cargos. E eu falei assim, eu não consigo nem lidar comigo, como que eu vou lidar com isso? Mas ao mesmo passo que eu pensei, eu entendi como se fosse um remédio para minha vida. Ali foi a transformação. O Victor que vocês conhecem hoje não era esse. Era muito mais agitado, muito mais problemático, era muito brigão. Hoje, essa paciência que eu tenho foi através de isso, não foi uma transformação, ali foi o meu encontro com Deus. Mesmo ali eu sendo batizado com 13 anos, conhecendo o desbravador, conhecendo a igreja, indo porque eu queria mesmo aprender, com 22 anos, ali foi o encontro com Deus. Você foi desenvolvendo, né, os trabalho dentro da igreja, né, Sim, conhecendo pessoas, tentando ajudar pessoas, sim, e quanto mais você trabalha na igreja, você consegue enxergar os milagres que Deus faz na sua vida e na vida das outras pessoas também, né? Foi isso exatamente. que te ajudou a superar essa fase difícil que você passou? Foi, porque assim, por mais que eu quisesse sair e fazer qualquer outra coisa, Aham. a cada estudo era como se fosse falar assim, tá vendo? É isso que você precisa da sua vida. A cada vez que eu passava uma lição, de repente, era aí eu entendia que aquilo era diretamente para mim, não era mais ou menos, era direto para mim. É como se estivesse falando comigo. E quando a gente sai para poder pregar o evangelho, quando a gente sai para dar um estudo bíblico, o maior beneficiado somos nós mesmos. É verdade. Porque tem uma história da Bíblia que eu acho que para mim é a melhor, depois que de eu ter conhecido vários, acho que para mim é a melhor história. Enoque. Para mim foi o melhor amigo de Deus. Ele falou assim, olha, eu não quero esse cara aqui sofrendo, vou levar para mim e levou embora. Então assim, por que Deus o levou? Porque ele andava com Deus. E a palavra diz que Enoque andou com Deus. E tem várias conotações sobre andar com Deus. Jesus andou, Jesus sempre estava no monte orando. Moisés andou com Deus, Elias, né? Então, assim, foi algo que me chamou muita atenção. E aí, a partir dali, aí eu comecei a andar com Deus. Olha só. É interessante que esses homens que andaram com Deus, eles sempre estavam em alguma atividade para Deus, né? Sim, Porque andar é você estar lado a lado. Exato. sim, E você estar lado a lado, você vai querer fazer algo por aquela pessoa, né? E aí exatamente. você também consegue ver esses homens, igual você citou, Elias, né, Moisés,
Homens que tiveram as suas dificuldades, né, durante o processo de servir a Deus e viver, mas eles sempre estavam andando com Deus, né? Exatamente. É importante andar com Deus na alegria? Com certeza. É. E Com na certeza. tristeza? Mais ainda. Mais ainda, né? Porque às vezes as pessoas falam, assim, a maioria das pessoas, elas acham que quando estão passando por alguma dificuldade na vida, elas acham que foram abandonadas por Deus, né? Será que realmente acontece isso ou não? Às vezes, como eu passei por essa situação, Hum, em primeira instância, achava assim. Você sentiu que foi abandonado por Deus? Eu sentia muito isso. É. Certo. Mas daí, por que que eu sentia isso? Porque quem começou a afastar fui eu mesmo. Eu parei de ler a Bíblia. Eu ia no clube, mas não prestava atenção em nada. Eu ia na igreja, não prestava atenção em culto, só ia. Eu estava, mas não estava lá. Meu corpo estava, a minha mente não A estava. mente estava fora. E aí quando teve essa mudança, essa transformação que eu precisei buscar para poder passar para os jovens da igreja, buscar para poder fazer um trabalho da Escola Sabatina, que é o coração da igreja, eu comecei a ver que quem estava precisando mais era eu. Aí você percebeu que Deus ele não abandona, né? Não, É o de ser jeito humano que vai se afastando de Deus. E Ah, esse afastamento faz com que o ser humano não sinta assim aquela presença forte, né? Sim, Ao contrário, né? Deus não abandona, né? Isso. Ele chama, ele vai atrás, né? Da mesma forma que ele foi atrás de você. Verdade. exatamente. Você falou que ouviu, né, uma voz falando, né? Ouvi nitidamente, como se estivesse falando soando no ouvido. E aí eu falei assim, então é Deus. Então, o que você quer? Eu falei, Você sabe o que senhor quer? essa voz, cara, assim, eu já ouvi essa voz. Ela é incrível. Ela é diferente de todas as vozes que a gente já escutou na vida. Sim, É por isso que ela. Porque é como se a gente realmente entendesse que essa voz é o próprio Criador. A gente tem essa identificação como criaturas sim. dele, né? É impressionante. É interessante porque quando eu ouvi a primeira vez, eu acendi a luz, porque eu não sabia o que era. Mas quando eu voltei o meu coração, passou turbilhões de coisas. E eu ouvi pela segunda vez, daí eu já tinha certeza de que não era qualquer pessoa. Eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Você não precisa de médico, precisa de Deus. Então quer dizer que na sua vida se cumpriu aquele texto: buscai-me-eis e me achareis Quando me buscares de todo o vosso coração. E aí vem a outra promessa, né? E serei achados de vós, diz o Senhor, né? E farei Mudar mudar a vossa sorte. Olha só que Amém. interessante. Que bênção, hein? Foi uma bênção de Deus para tua vida, né? Sim, Esse querer andar, querer trabalhar para Deus foi o que fez que faz a diferença. rapaz, eu fiquei até bonito. Mudei minha concepção totalmente. Foi assim, foi transformador mesmo. E fazer também um apelo, né, para os nossos amigos que estão assistindo. Talvez você esteja triste, acha que Deus te abandonou. Olha que história maravilhosa aqui do nosso amigo nessa noite, né? Exatamente. Então, busque ao Senhor, dá uma oportunidade para Deus, né? Busque uma experiência íntima com Ele. E eu tenho certeza que essa experiência que você vai ter com Deus vai transformar a tua vida para melhor. E quando eu falo para melhor, não é a questão de financeira, mas é a questão Geral, né, Antônio? geral, né? Geral. Né? Modo Sentimental, o convívio com as pessoas. Então isso é uma coisa muito boa, né? Verdade. Ô, Vitor, você. Quando eu te conheci, foi junto com o Alan. Lembra do nosso amigo Alan? Verdade, O Alan. verdade. Então. E quando. Foi quando. Acho que foi lá no Campo. Lá no Campo Belo, não, foi no São O Domingos. São Domingos. Né? Quando ele começou a ir pra lá, Eu tava congregando lá nessa época. tava lá, né? Uhum. E aí quando a gente se conheceu naquela época lá, de lá pra cá, eu sempre vi o Vitor, que eu me lembro de você, como cantor. Né? Cara, isso foi muito bom. Esse insight aí foi muito bom. Eu nunca cantei. E eu lembro que, ainda pequeno, eu era da igreja do Matão, cara. Sim. Nossa, aquela igreja mora no meu coração. Eles me acolheram mesmo.
E eu lembro que a primeira vez que eu entoei qualquer música, eu fiz um bico. E aquele bico, eles zombaram de mim, eu nunca mais quis saber de música. Sempre fui desafinado. E aí, com o tempo, eu encontrei dois amigos. Sim. O Thiago, que eu chamo de Zé, e o Diogo. Esses E... gostam de música, hein? Ah, esses gostam. Diogo, então. Eles me aturaram, assim, O Diogo muito, é. né? A gente fez um trio. Assim, eu aprendi a tocar violão pelo ouvido, né? Eu ouvia e gostei e tocava. Foi. E foi aí que eu ensinei uma parte pro Diogo. O Thiago começou comigo, depois ele fez uma aula particular com outro professor. E nós nos ajuntamos para poder tocar e formamos um trio. Eles me superaram, eles me superaram, eles me aguentaram por muito tempo. Então a gente criamos nossas próprias músicas para não cantar música dos outros. Vou precisar ir no banheiro. Vai lá. Corta. Vou dar um pause aqui. Suave, tranquilo. Tranquilo. Ô, Vitor, qual foi para você o seu maior aprendizado porque assim, você falou que começou a aprender a tocar violão, né? Tocava de ouvido. Você criou ali, foi um grupo, né? Que você Foi um trio. Tinha um trio, né? Você, o Diogo E o e o Thiago, que se chamava de Zé. Zé. E aí você, para você, qual é a importância da mensagem ser levada através do louvor? Tudo que a gente vai fazer, se não tiver uma música, fica faltando algo. E o louvor foi outro braço que me segurou dentro da igreja. Não é assim que eu ia sair, Sim. que me deixou mais animado. Como eu nunca fui de cantar mesmo. Nunca fui bom cantor. Sempre desafinei. Nem no chuveiro? Só no chuveiro eu fazia muitas apresentações. Mas teve um momento que eu falei assim, Senhor, eu sei que eu não canto, né? Eu sei que eu tô ali porque eu gosto dos meus amigos. Meus amigos me aceitavam cantar porque eles gostavam de mim. Mas eu falei assim, agora eu quero fazer uma coisa mais séria. E eu quero que, através do louvor, eu transforme a minha vida e transforme a vida de pessoas. E se for para louvá-lo, como se deve louvar, não ficar cantando aleatoriamente, gravando essas coisas. Não. Se for para cantar, para transformar a vida, eu queria essa oportunidade. Então, a questão dos dons, você pode desenvolver. Se aquilo for para trazer almas para Deus, para te colocar mais junto de Deus, Ele vai conceder. Então, quando eu estava ali louvando, era meu momento com Deus. Não tinha mais nada. Sim. Era minha conexão. E ali, assim, eu viajava. Sempre fechava o olho e sentia a presença de Deus. Me preocupava, assim, se aquilo poderia desviar o olhar a conexão de alguém ali no momento do culto. Mas eu falava, Senhor, isso é para ti. Para agradecer por ter salvo minha vida. Por agradecer por ter colocado nesse caminho. Por estar ali junto com pessoas. E porque eu acredito na transformação do Espírito Santo. Você fazia isso para exaltar mesmo, né, o nome de Deus, Sim, né? Para que ele exatamente. fosse exaltado, fosse glorificado e que o homem fosse esquecido, né? Isso mesmo. Isso é o que faz a diferença na vida das pessoas, né? E é engraçado que as pessoas percebem isso, né? Percebem que quando você canta para exaltar, elas conseguem ver e sentir a presença de Deus através da música, né? Sim. A questão é cantar, mas também ter a unção, né? A unção do Espírito Santo, né? Sim. Que é a parte mais importante de tudo isso, né? Através da música, né? Eu pensava que... Eu penso até hoje. Toda vez que a gente for fazer algo para Deus, tem que fazer o nosso melhor. Então eu sempre tinha uma preparação muito tempo antes. Então eu falei assim, poxa, eu não preciso ficar... eu vou cantar semana que vem, eu tenho que me preparar essa semana. Eu tenho que estar preparado a qualquer momento. Porque a qualquer momento Deus vai precisar de você. Então quando eu entendi que o preparo não é de uma semana para outra, não é de um mês para o outro, o mês que vem eu vou cantar em tal igreja. Então eu vou me preparar psicologicamente, vou me preparar espiritualmente. Não é, eu tenho que estar preparado. A Bíblia diz que nós temos que estar preparado para a volta dele. Então, quando eu entendi isso, ficou muito mais simples.
subir no púlpito, subir ali para poder louvar a Deus e sempre pensar: Senhor, leve essa mensagem no meu coração. Leve essa mensagem no coração das pessoas que estão aqui. Porque eu quero ver todos esses no céu junto comigo. Eu passei uma experiência. Uma vez eu estive numa igreja e ao final do culto a pessoa me procurou e falou assim: olha, muito obrigado porque essa música ela me ajudou muito. Sim. Legal. Ela falou assim: essa música ela é marcante na minha vida. E assim a gente vê assim o quanto Deus ele usa uma pessoa através da música, né? Uma música que muitas vezes você acha que não vai chegar nos corações das pessoas, mas o Espírito Santo coloca ali para transformar vidas, É né? verdade. E interessante que quem se dispõe a fazer, a trabalhar através desse ministério é abençoado de uma forma muito, muito grande, né? Sim, e muitas vezes quando eu chamava para ir para um ou outro local, eu falei: como que eu vou chegar lá? Não importa, eu ia de ônibus, ia a pé, de bicicleta, se fosse possível, né? Mas assim, eu me preocupava em como eu ia entregar aquilo, né? Como estava a minha vida pessoal com Deus ali. Como que estava a minha conexão com Deus. A consagração, a santificação, né? Exatamente. E aí via tudo aquilo acontecer. O Senhor está nas suas mãos. E ele abençoava. Você acha que esse senso de que a pessoa assim fala assim: ah, eu recebi o chamado e eu vou abraçar esse chamado. Você acha que esse senso tem se perdido hoje nos nossos dias? A importância de aceitar o chamado de Deus? Olha, pelo mundo que a gente está hoje, pela correria da nossa cidade, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue pensar nisso. Fica mais difícil. Só vai fazer diferença se essa pessoa realmente... qual é a conexão dela com Deus? Se ela estuda a Bíblia, se ela está junto com o guia de estudos, né? Se ela tem a vontade de estar no céu. Então isso vai colaborar para que ela esteja preparada para trabalhar para Deus. É triste, né, Vitor, ver que algumas pessoas falam: eu não canto mais, eu não prego mais, né? Eu não estou mais desenvolvendo nenhum ministério. É triste porque os dons que Deus concede pra gente são para transformar vidas, né? Exatamente. Triste. Você sabe que o que você falou aí é uma coisa interessante, que eu passei por uma fase assim, eu também, assim como você, né? Eu como Antoniel, a gente tem teve uma juventude, né, Antoniel, que a gente foi aprendendo a desenvolver a questão da música também, né? E eu lembro que a atividade sobre cantores na igreja era muito maior do que existe hoje. Sim. Né? Hoje é uma dificuldade enorme, né? É uma dificuldade. Né? Eu vejo algumas pessoas que são diretores do departamento de música das igrejas com uma dificuldade de encontrar pessoas para cantar, para louvar a Deus. Por quê? Assim, ó, tanto você quanto o Toniel, nós vivenciamos épocas que tinha muitas pessoas para cantar. Sim. Né? E eu conversei com uma pessoa uma vez, né? E essa pessoa, né, é um amigo meu. Não vou falar o nome dele para preservar né, a pessoa dele. Sim. Mas, assim, chegou uma época que ele chegou em mim e falou assim: Osvair, porque eu perguntei: poxa, você parou de cantar, você canta tão bem, né? Aí ele falou assim: Osvair, eu percebi que eu não estava cantando para Deus. Eu estava cantando para o meu ego, para elevar o meu ego, ou seja, eu estava sendo como uma estrela nas igrejas. Entendi. Porque eu era muito requisitado, muitas pessoas me chamavam, né? Ele ia cantar em vários lugares, ele ia de ônibus, porque ele não tinha carro. Mas assim, ele falou assim que chegou uma época que Deus tocou no coração dele e falou assim: olha, você não está cantando para mim, você está cantando para o seu ego. E aí ele falou assim que ele sentiu um baque, que ele parou, sabe? Então assim, hoje ele canta pouco, né? Mas ele falou que essa experiência fez com que ele renovasse o louvor dele a Deus de uma forma direcionada para o Criador, não para si mesmo. Né? O interessante é que o ser humano, ele foi criado para ser feliz e adorar a Deus. Ele não foi criado para receber a adoração.
E no campo da música, a música é um campo muito perigoso, né? Quando você é cristão e você fala, eu vou cantar para você receber elogios, né? Receber abraços, Pompa e honra, né, que não pompas e existe, honras. né? Então, Tem que ter isso. acho que a pessoa ela tem que ter muito cuidado ao receber um elogio, né? Você sabe que essa questão do elogio isso é complicado. Eu tenho uma opinião, né, que, por exemplo, dentro da igreja adventista, geralmente o pregador, ele faz ali a mensagem, né, e depois ele fica na porta para cumprimentar um por um, né? Não sei se na sua igreja, na sua denominação é dessa forma, mas a igreja adventista tem essa cultura, né? E teve algumas vezes que eu preguei, várias vezes que eu preguei, mas teve algumas vezes que as pessoas chegavam em mim e falavam assim, nossa, mas que pregação bonita que você fez, tocou em mim, tal, senti Deus falar comigo e tal. E isso começou, de uma certa forma, a massagear o meu ego, Entendi. sabe? E eu comecei aí, quando eu percebi que eu pregava, e aí no final tinha aquele momento e tal, né? Cara, eu vou ser bem sincero, eu comecei a querer fugir da porta. É sério. Sério. Para não passar por aquilo, porque é algo assim meio que não é automático, mas assim, Satanás ele trabalha, né, em diversos momentos da nossa vida. Uhum. E se a gente não se apegar, a gente acaba caindo nos mínimos detalhes, Cilada. né? Essa cilada. Então, assim, eu vou ser bem sincero. Eu prefiro, às vezes. Já aconteceu de culto de quarta-feira na igreja, eu levar a mensagem e eu, pelo corredor, descer e sair cumprimentando as pessoas sentadas no banco. Só poder pôr na frente e ficar de boa, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que essa questão da gente ser elogiado, ela é boa porque a gente sente o carinho das pessoas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Ele precisa entender, né, na hora do elogio. Mas e aí, Vitor, é fácil lidar com tudo isso ou não? O que você acha? Não, não é. E realmente é um campo muito perigoso, tanto na área da pregação quanto na área da música. E tem muita gente, por exemplo, quando eu ia em alguma igreja, geralmente era igreja que eu não conhecia, que era igreja de outros locais, e o pessoal falava assim, olha, eu gosto de cantar muito Fernando Iglesias, porque eu fico mais à vontade, né, de cantar ela. Se identifica mais, Me né? identifico mais. E aí a pessoa falava assim, olha, eu me lembro da minha infância quando eu ouço esse louvor. Outros falavam assim, nossa, você me fez lembrar do meu batismo. E assim, e se a gente não tiver com a preparação, e a preparação faz parte dessa parte do ego, né? Se a gente não tiver preparado, a gente começa a massagear o ego. E assim, eu não procurava massagear o ego, porque eu sabia que eu fiz um combinado com Deus. Legal. Que eu só louvava porque eu queria louvar ele, que era o meu momento de entrega, eu me entregava ali para ele. E então eu entendia que quando acontecia esse tipo de comentário, não era para mim. E quando eu recebia, eu falava assim, isso é o poder do Espírito Santo, porque não era eu que estava lá. Porque eu bem sei que eu desafino muito, mas quando Deus age, quando Deus está ali, tudo acontece. Então eu entendia que aquilo era realmente o poder do Espírito Santo. Exato. O ponto-chave é a consagração e a unção, né? Exatamente. É o que faz a diferença. Agora, como me esconder de tudo isso, né? Desses elogios de tudo. A melhor forma para a pessoa se esconder de tudo isso é estar na presença de Jesus, né? Isso aí Porque eu acho que quando você está na presença de Deus, né? Você se sente pequeno. E aí quando você se sente pequeno, você se sente quase que na obrigatoriedade do amor que a gente sente por ele, de elevar o nome de Deus, né? E o nosso nome ser rebaixado. Ô Vitor, atualmente você trabalha no Colégio Adventista, é isso? Isso mesmo. Monitor no Colégio Adventista. O tio Victor.
E você já chegou, a gente estava conversando nos bastidores, e você falou que você já chegou, né, a ter a oportunidade de dar aulas algumas vezes, é isso? Sim, o ano passado eu resolvi dar um passo a mais na minha carreira, né? E sou formado em gestão de recursos humanos, tenho 2 MBA, mas eu falei assim, pô, eu tô dentro do colégio. Para eu chegar onde eu quero chegar, se eu precisar dar aula, ué, vou dar aula. E aí eu resolvi fazer uma licenciatura em História. E durante esse período do processo do estudo, eu tive a oportunidade de dar aula lá no colégio. Legal. Então eu substituí alguns professores, né? Precisaram fazer outras coisas, não estavam no colégio, eu substituía eles. Então, boa parte ali do semestre do ano passado, eu substituí professores. Então, eu dei aula de ciências, dei aula de religião, foi mais ciência, religião e português. E Né? como foi para você? Foi fantástico, assim, eu sou apaixonado pelos meus meninos, né? Então, quando eu entrava na sala, eu entrava como monitor. E aí, eu fechava a porta, o tio Victor vai dar um recado. Então, todo mundo sentava Sim. e esperava dar o recado. Aí eu escrevia, não falava nada, eu só escrevia na lousa. Professor Victor. Ah, Por que você tá colocando professor? Porque hoje quem vai dar aula sou eu. Aí eles achavam que, por eu ser como eu sou com eles acharam que era uma festa. Quando chegava com os conteúdos, né? Claro que o professor passava antes para mim, a coordenadora, ó, você vai fazer isso, isso e isso, correção de te dava uma exercício, orientação o que isso, passar, né? Pra seguir a matéria também. pra seguir a matéria. Eles falaram, não, eu pensei que você ia fazer outra coisa, contar uma história, né? Porque às vezes eu vou lá contar história pra eles. Eu falei, não, nós vamos fazer aula. E aí eu sentia o carinho deles, né? E isso me proporcionava uma coisa muito boa, que era a aceitação deles. Então eles entendiam que o tio Victor fora da sala de aula e o professor Victor dentro da sala de aula. Inclusive dei aula até pra minha filha. Olha que legal, hein, Victor? Então Isso é você uma teve fase essa boa, experiência, né? fase boa, né? É. Conseguiu ter essa experiência, porque eu acredito, Antonel, que para trabalhar, né, numa escola, primeiramente tem que ser apaixonado por criança. Sim. Porque, olha, eu lembro quando eu estudava, mas tinha cada inspetor de aluno chato, viu? Que, olha, vê a gente andando, já vim puxando a orelha, já vim falando alguma coisa, né, pra gente. Mas, assim, hoje eu vejo uma diferença, né? No modo de lidar com as crianças como era no passado, Sim. né? Eu não sou tão velho assim, né? Mas eu passei pela fase onde o professor, ele puxava a orelha, Sim. né? E alguns chegou até a dar reguada na mão de alguns alunos, né? A gente sabe que hoje isso acontece mais, né? Graças a Deus. Hoje em dia, assim, né? Existe toda aquela questão do trato com as crianças, né? Mas, assim, você vê que hoje em dia o comportamento dos profissionais com as crianças, eles são uma forma até mais amigável do que era no passado, né? Sim, acho que é mais aberto hoje, né? Hoje os alunos conseguem conversar com os professores. Também não vou dizer minha idade, mas naquela época não se conversava com o professor. A professora geralmente era professora, mulher, né? O professor era só educação física, o resto era só meninas, só mulheres. E o que acontece? Elas chegavam, passava a aula e a gente ia ficar em silêncio. Eu nunca ficava em silêncio. Tomava reguada, palmatória, Sim. puxão de orelha, né? O giz, né? Você sabe que na época, né? Na hora do intervalo, a gente dava risada de quem saía com a orelha suja de giz. Eu sabia, leva puxão de orelha. Assim. Eu, pretinho ainda, misericórdia, né? Então, Ó, você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Na minha época de escola, eu nunca vi uma professora de educação física, né? era mais difícil. Era mais difícil, Era né? mais difícil. Hoje em dia acho que tem mais, né? Hoje tem muito mais professora. Antigamente, eles entendiam que o professor homem, na educação física, eles direcionava mais a ideia de esporte. Esporte. Que esporte era muito machista, né? Esporte era para homem. Meninas não precisavam. Então, existia professoras de educação física, mas nas escolas que eu passava era mais professor homem. É. Né? E as mulheres era mais para dar aulas regulares, professoras regente. E, Vitor, você, então, após você estar... cara, muito bacana, assim, a sua história,
o fato de você ter passado por essa dificuldade que você teve, né, psíquica, e você sentir a mão de Deus ali atuando o tempo todo. E eu vejo um grande crescimento na sua vida, né? Amém. Amém. Desde quando eu te conheci, desde a sua história. Hoje você não é somente, não tem só a profissão, né, ali no colégio adventista, mas hoje você exerce uma outra profissão externa, Sim. né, que tem a ver com a questão da gestão de pessoas que você cursou, que você foi atrás. Sim. Conta pra gente como que é um pouco dessa sua vida como gestor assim, de pessoas. Eu comecei, na verdade, assim, eu sempre fui apaixonado por informática. E por trabalhar muito com computador, senti falta das pessoas. Daí que eu fiz? Eu procurei algo que pudesse mudar isso. Várias faculdades. Eu achei interessante a parte de gestão, que trabalhava exatamente com pessoas. Trabalhar com pessoas realmente é difícil. Mas fazer a gestão dela é um pouco mais fácil. Aí dá para dividir algumas coisas. Eu escolhi a gestão de pessoas porque tudo gera através de uma dor. Então eu quis resolver uma dor. Tem muitas pessoas que, quando vai procurar um trabalho, ou já está inserido dentro do mercado de trabalho, tem dificuldades para poder desenvolver suas habilidades. Antes eu fazia o meu currículo estático, né? E distribuía. Ia para a cidade, em todo lugar, entregava currículo. E aí eu começava... não me chamavam. E eu não entendia por quê. Fase difícil, viu? Fase difícil. E aí o que acontece? Quando eu estudei a gestão, eu entendi o porquê acontecia aquilo. Então tem muita gente que não sabe o porquê. Às vezes a pessoa vai entregar um currículo para trabalhar numa produção, mas ele não fez nada para produção. Ele não fez um curso, ele nunca teve experiência, ele não tem nada de produção. E aí a empresa não vai chamar. Vai chamar ele para ajudante geral, por exemplo, para faxineiro, porque não tem aquelas qualificações que ele tem, mas ele pode de repente servir para isso. Daí a pessoa desesperada, precisa realmente do trabalho, precisa, né, ter seu capital para se sustentar, abraça a causa. Daí ele enche o currículo dele de coisas que ele não queria ser. Então essa parte de gestão, do desenvolvimento, foi para sanar esse tipo de dor. Trazer para as pessoas que a carreira profissional dela pode ser desenvolvida antes dela fazer o currículo. Então ela precisa entender o que ela gosta, ela precisa aprender se o que ela gosta, ela tem habilidade para isso, e quais são as empresas que estão dentro dessas qualidades. Então, se eu gosto de animais e tenho facilidade de trabalhar com animais, eu tenho que procurar algum lugar que eu vou trabalhar com animais. Se eu gosto de gerir pessoas, se eu gosto de fazer uma transformação de pessoas, então eu desenvolvo habilidades para trabalhar nessa área e procurar uma empresa que trabalhe com isso, né? Pô, Vitor, legal, hein? E assim a pessoa ela se sente mais confortável, né? Trabalhar na área que ela realmente gosta, tem um prazer de trabalhar, porque a questão não é só, eu vou trabalhar ali para me ter o financeiro. Vai chegar uma hora que a pessoa vai ficar cansada, cansa o psicológico da pessoa, né? Você tá falando de gestão de pessoas. Chega uma hora que a pessoa vai trabalhar num lugar e fala assim, não, eu não aguento mais isso aqui. Porque faz o que não gosta, tá ali só por causa do dinheiro de repente. Aí a situação fica... Eu vou contar um insight para vocês. Bora. Aleatoriamente eu faço algumas pesquisas, né? Então eu pergunto para conhecimento científico mesmo. Aí eu perguntei para uma pessoa: você está reclamando muito do seu trabalho, o que você não gosta lá? Aí a pessoa já está saturada mesmo. Ela fala: não, eu gosto de tudo, não gosto de nada, tudo lá me deixa... Falei assim: quando você entrou lá, teve a oportunidade, qual foi a sua emoção? Aí a pessoa, ela retrai, fala: não, eu tava precisando de dinheiro. Eu falei assim: durante esse período que você tava precisando de dinheiro, por que você não usou essa empresa para financiar o seu futuro? Aí ela parou para pensar assim. Eu falei: o que você quer, na verdade? Eu quero trabalhar com informática. A área daquela pessoa não tinha nada a ver com informática. Ela trabalhava na área da limpeza. Era um rapaz. Trabalhou conosco lá. Daí eu falei assim... Na onde eu trabalhava, na Motiva. Uma empresa super bacana, que me ensinou muita coisa. Assim, eu falo mesmo, porque assim, me ensinou muita coisa legal.
Eu aprendi muito com eles lá. E esse faxineiro, ele sentou comigo, e eu falei assim, e por que você tá aqui ainda? Ele falou assim, porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu falei, então ok. Você vai pagar suas contas, você vai fazer seu curso e vai procurar aquilo que você gosta. Se você está na limpeza, use essa ferramenta para você fazer um curso, financiar um curso. De repente, se você puder, uma faculdade seria mais interessante, mas se não der, faz um curso e muda para o próximo estágio. De repente, um cabista, porque lá tinha muito espaço para cabista. Do cabista você vai para técnico, do técnico você vem para cá de novo, que é a área do escritório. E aí, você vai trabalhar com a sua informática. O que você acha? Ele falou, não parei para pensar. Então, às vezes, a pessoa não para pensar para entrar no emprego. Ela só quer o dinheiro. Então, se a pessoa começar a pensar que as habilidades dela é uma troca de favores dentro de uma empresa, ela começa a achar, ela já encontra a empresa na qual ela pode trocar esses favores. Muito bem. Você sabe que teve uma vez que eu estava trabalhando eu estava fazendo uma entrevista. E quem me entrevistou era uma mulher que ela tinha atuado como psicóloga, mas assim, ela precisou, enfim, ela não era mais lá. E aí ela chegou em mim na entrevista e perguntou para mim assim: o que você quer? Um emprego ou um trabalho? Aí eu parei assim, né? Falei, poxa, Pergunta capciosa. capciosa. Difícil de Ela responder fez- mesmo. ela me perguntou assim, né? Aí eu falei assim: o que você quer? Um emprego ou você quer um trabalho? Eu falei: olha, eu me lembro que eu disse para ela assim: eu preciso de um emprego, né? Porque um trabalho eu posso encontrar em qualquer lugar, mas um emprego é o que vai me dar mais durabilidade, vai fazer eu crescer, né? E foi essa a resposta que eu dei para ela, né? Não sei se eu respondi certo. Porque assim, a diferença do emprego e trabalho dá trabalho. Então é isso. Quando a pessoa vai para um local onde ela quer desenvolver as suas habilidades, quer ter sua renda, se a pessoa vai para trabalhar, ela vai ter trabalho. Até mesmo no local que você, na atividade que você gosta de desenvolver, vai ter trabalho. Agora o emprego, por que o emprego é diferente do trabalho? Porque aquilo você vai fazer para um desenvolvimento. O Exato. desenvolvimento ele é contínuo, né? Mas a pessoa ali vai desenvolver a carreira. Bom, vou começar aqui. Então, onde eu quero chegar? Ele vai ter que traçar uma meta para chegar em algum lugar dentro daquela empresa, por exemplo. Né? Hoje, a empresa que oferece, né, o desenvolvimento dentro da empresa para crescimento, né, profissional, ela retém o funcionário. Então, quando o funcionário já chega com essa, eu quero entrar aqui para ter um emprego, quero me desenvolver, a empresa fala assim, então eu ganhei esse para mim. Porque nada melhor para uma empresa de ter um funcionário que não quer sair dela, que quer abraçar mesmo a empresa. Quando a pessoa entra só para ter um trabalho, a empresa vai entender que ela vai ficar um período e vai abandonar. E para a empresa é muito ruim quando o funcionário quer abandonar. Além de perder dinheiro, perde um talento. E vai ter que repor com capital e repor mais uma pessoa lá. Exato. Então, o desenvolvimento para essa área é fantástico. Legal, Victor. Já deu para entender que dessa área de gestão de pessoas você tem muito conhecimento, né? Gosto. Mas assim, voltando um pouco para a sua vida assim como cristão, a gente indo caminhando para o final, Victor, você teve grandes desenvolvimentos na sua vida cristã. A gente nota isso em você, né? E dentro disso, pode parecer um clichê, né? Mas ainda existe em você essa esperança, né? De você levar a mensagem de Deus para as pessoas através das suas ações, da sua vida. Você ainda continua cantando, Victor? Olha, eu tive um problema enorme há 2 anos atrás. Porque eu tive uma paralisia. Paralisia na prega vocal. Então, uma das minhas pregas vocais não funciona mais. E aí eu tô fazendo fono, já tô indo pro 3º ano. E eu parei de cantar. Poxa vida. Gosto assim, gosto. Esse ano eu voltei.
Porque desde do semestre passado, a Fono falou assim, olha, você precisa voltar a cantar, porque nós precisamos saber se a que está funcionando vai funcionar com você. Porque aí a gente vai entender que o nosso trabalho está sendo bem desenvolvido com você. E aí eu comecei a cantar esses tempos atrás. Eu tô de agenda aberta. Que bom, viu? De julho pra Mas frente eu tô de agenda eu vi aberta. um vídeo seu lá no Facebook, lá, você louvando lá. Ah, é cantando, verdade. Né? Verdade. De desbravador, com a faixa com as especialidades. Pra mim foi um retorno assim, eu fiquei com muito medo, mas como eu já tinha conversado com Deus e sempre falei, se for pra louvá-lo, se for para naquele momento da entrega, eu acho que eu queria voltar. Eu falei com Deus. Certo. E eu falei, se for necessário, eu, sei lá, descansar de algumas coisas para retornar esse trabalho, eu quero descansar de algumas coisas e retornar esse trabalho. Tá bem, bom. E assim, para mim foi um retorno fantástico. Eu fiquei com muito medo, mas como foi um contrato, né, com ele, com o nosso pai, então eu fiquei mais tranquilo na hora de desenvolver a performance, mas foi muito bom. Legal, Vitor. Deu pra ver que você teve um alicerce na sua vida, né, com Deus, e que isso faz você progredir cada vez mais, né? Até mesmo nessa questão aí que você teve esse problema vocal, né, que você agora já está ajustado, né, ajustando, né? Sim. E muito bacana, viu, Vitor? Olha, Vitor, eu queria, assim, agradecer demais você estar aqui com a gente. Esse bate-papo foi muito legal. Isso que eu falo, assim, às vezes a gente tem uma amizade, né, Tonel? Mas às vezes a gente precisa de sentar E conversar. para né? conversar, para às vezes a gente até conhecer um pouco mais dos amigos, né? Então, para você que está em casa, eu sei que o ser humano hoje em dia está muito escravo do celular, né? A gente precisa, por causa do trabalho, por causa de estudo e tudo mais, mas assim, procura sentar com amigos e conversar, bater um papo, deixar o celular de lado, porque isso é o que vai criar laço, né? É o que vai criar laço. Não é você mandar uma mensagem para a pessoa todo dia de bom dia, que isso não vai criar um laço. É verdade. Isso vai criar um vício, uma mania, né? Mas, Vitor, eu queria agradecer demais você aqui, bater um papo com a gente, participado com a gente. E eu gostaria de convidar você para vir aqui uma outra data, para a gente poder, de repente, fazer um bate-papo mais voltado para essa questão de gestão de pessoas, porque uma coisa que você falou é sobre a questão do currículo e tal. Cara, isso ajuda demais as pessoas. Eu acho que por mais que você tenha o seu trabalho, né, sempre é bom a gente estar colaborando com as pessoas, né? E agora eu deixo um desafio para você, tá? De você deixar ali uma mensagem na sua câmera, onde você vai deixar uma mensagem para as pessoas, para aquela pessoa específica, que talvez está desistindo da vida, ou aquela pessoa que precisa aceitar Jesus. Vai lá. Para você que de repente pensou em desistir, para você que acha que não tem o seu lugar aqui, como eu pensei um tempo, você não sabe a transformação que você pode causar na vida de uma pessoa. Você não sabe quantas vidas você pode salvar hoje, se você não desistir. O seu lugar no céu está lá. Ele já está lá. Só basta você querer estar lá. Então, permaneça firme, porque tem muitas pessoas precisando de você, hoje e amanhã e sempre. É isso aí, Vitor. Obrigado pela mensagem aí que você deixou. Assim, é uma coisa assim que a gente tem de padrão aqui no nosso canal, né, Antonio? Porque eu acredito que não só a experiência que as pessoas contam aqui, a sua história, mas assim, esse conselho, ele é importante, sim, né? Porque através, às vezes, a pessoa ouviu toda a sua história, mas é esse diferencial que vai fazer, talvez a pessoa fazer essa virada de chave na vida dela. E agora eu gostaria que você deixasse ali um abraço para as pessoas que você quiser, e depois você deixa o seu Instagram, quiser deixar o pessoal,
e deixar o seu profissional, também fica à vontade. Tá bom. Eu queria agradecer o privilégio de estar aqui com vocês, pessoas que realmente eu admiro muito mesmo. Obrigado. Gostei muito de saber do trabalho de vocês. Esse trabalho transforma mesmo vidas. Amém. Eu acredito Amém. nisso. Gostaria de mandar um abraço primeiramente para a minha família. Tudo isso que eu sou hoje, tudo isso que eu desenvolvi hoje foi apoiado pela minha família, minha esposa, meus filhos. Eu tenho 4 filhos. Amém, amém. Amém. E assim, eles são o pilar da minha vida. Bênção pura, né? Se eles estão felizes, eu estou feliz. Se eles estão tristes, eu fico triste, mas faço o possível para deixar eles felizes. Então, primeiramente, gostaria de deixar um beijo, um abraço para cada um deles. Segundo, gostaria de mandar um abraço para todos os meus alunos do colégio. Eu não posso deixar de mandar um abraço para vocês, de jeito nenhum, porque para mim são meus filhos também. Todos os meus alunos do colégio. Um abraço. Opa, ali tem mais de 1.200 filhos. E também deixar um abraço para os meus amigos da igreja, meus companheiros dos desbravadores, né? Meu clube Elementais, que também faz parte do colégio, né? E, pessoal, a vida com Cristo, ela é difícil, mas sem Ele é impossível. Então é isso mesmo. Legal, Seu Instagram? Deixa o verdade. Instagram, pessoal, hein? Bom, meu Instagram pessoal é Victor Jades. Lá tem bastante conteúdo de desbravador para aqueles que não conhecem, quiser participar lá. Meu Instagram profissional é Jades, J-A-D de dado e S, gestão. Jades Gestão. Esse eu vou falar mais sobre gestão de pessoas, vou falar mais sobre desenvolvimento profissional, vou falar mais direto com empresários para desenvolver os seus funcionários, né? Organização da empresa, essas coisas assim. Maravilha, é isso aí, Vitor. Cara, obrigado aí por você tá com a gente aqui. Você. Obrigado, Foi um Victor. prazer Muito bom, viu? E, Toniel, e aí, Toniel? O papo foi bom? Nossa, foi assim de Restaurador, né? grande relevância, né? Ah, com certeza, né? Muito bom mesmo. Todos os nossos convidados aqui, o papo sempre rende vidas transformadoras e grandes conselhos, né? As experiências, né, que a gente escuta aqui na mesa aqui, toda a gravação é algo maravilhoso, né? Ver como que Deus trabalha na vida das pessoas e continua trabalhando na vida do Victor. É muito bom. Amém. Deus abençoe a tua vida. Eu fiquei muito feliz realmente de poder estar aqui contigo, poder ouvir as tuas histórias, experiências de vida. E eu vejo assim que você está num processo onde você está crescendo profissionalmente, né? Espiritualmente, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E você que tá aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de deixar também o like, tá? Que é a curtida, e você clica lá, que ajuda muita gente. Também compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam ouvir a história do Victor. Talvez você conheça alguém que precisa desse testemunho para que o Espírito Santo, através das palavras dele, restaure e transforme a vida de alguém. E você que está aí também, muito obrigado pela sua companhia e estar aqui. E se você acompanhou a gente até aqui, Antoniel, o que a gente pode pedir para as pessoas colocarem nos comentários? Eu acho que a palavra seria superação, né? E fé. Superação e fé. Então, se você acompanhou a gente até aqui, coloque nos comentários lá, superação e fé, tá bom? Muito obrigado aqui mais uma vez. Victor, Deus abençoe mais uma vez você, meu brother. Cara, legal. Obrigado, Deus abençoe, viu? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe você. Até mais. Super abraço aí. Tchau, tchau.